Em 597 a.C., o leve tremor das carruagens babilônicas sacudiu Jerusalém. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade e arrancou milhares de israelitas de seu lar. Entre eles estava Ezequiel, sacerdote instruído nos rituais do templo e profundo conhecedor da lei. Esse duplo ofício conferiria ao profeta uma visão única. Ele não apenas transmitiria mensagens divinas, mas também compreenderia o peso dos símbolos sagrados que representavam a aliança entre Deus e seu povo. Exilados na planície da Babilônia, os cativos preservavam sua identidade em pequenas comunidades que cultivavam a memória de Sião enquanto conviviam com a angústia do afastamento. Ali, no silêncio dos terreiros e à sombra de zigurates, Ezequiel, por meio de visões, receberia suas ordens divinas. Seu nome, Deus fortalece, traduzia o cerne de sua missão, proclamar a ação sustentadora de Yahweh, mesmo em meio à devastação. 5 anos após a deportação, já com 30 anos, idade em que o sacerdote assumia plenamente suas funções, Ezequiel viu, em visão, uma nuvem flamejante que se abrira no céu. No centro, 4 querubins se deslocavam, cada um com rosto de homem, leão, boi e águia, e asas que giravam sem virar. Ao lado, rodas cheias de olhos refletiam um movimento eterno, e acima deles, um trono de pedra viva sustentava a figura resplandecente do Senhor. Diante daquela glória, o profeta ouviu seu chamado. Filho do homem, enviarei você a uma nação rebelde. Ao comer um pergaminho coberto de lamentos, Ezequiel absorveu a palavra de Deus para repassá-la sem temor. Assim começava um ministério de 22 anos, marcado por símbolos vivos e advertências severas, mas também por uma promessa latente. Mesmo no vale do exílio, a força divina prevaleceria. Para tornar visível o peso dos pecados de Israel e Judá, Deus ordenou a Ezequiel atos que desafiavam toda convenção. Primeiro, o profeta deveria deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, um dia para cada ano de iniquidade da casa de Israel, e, em seguida, virar-se para o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de culpa de Judá. Cada respiração pesada trazia à superfície o fardo de séculos de desobediência. Em outro ato solene, Ezequiel raspou a cabeça e a barba, em sinal de luto e humilhação. Dividiu os cabelos em 3 grupos. 1/3 seria queimado diante dos cercos iminentes, lembrando os que morreriam de fome e peste. Outro terço seria golpeado pela espada inimiga, e o último seria disperso ao vento, representando o exílio. Apenas alguns fios foram guardados em sua roupa, sinalizando o remanescente que sobreviveria ao terror do cerco. Visionariamente, o profeta foi transportado ao santuário profanado em Jerusalém. Capítulo 8. Lá, testemunhou altares pagãos erguendo-se nos próprios muros sagrados, mulheres clamando por deusa estrangeira e ídolos cobrindo cada canto. Ezequiel viu a justiça de Deus marchar como exército, pronto a varrer a impureza acumulada. Mesmo no meio dessa corrupção absoluta, uma mão divina apontou aqueles marcados pela verdadeira contrição. Um escrivão celestial percorreu as ruas, traçando um sinal na testa dos que lamentavam as abominações de Jerusalém. Esses receberiam proteção, enquanto os demais veriam os querubins retirar-se, levando consigo a glória de Deus. Capítulo 10-11. E deixando o templo vulnerável ao juízo. Em discursos severos, Ezequiel advertiu que a misericórdia havia chegado ao fim. Eles saberão que eu sou o Senhor, repetia, enquanto descrevia o cerco que transformaria muros em ruínas e cidades em escombros. Capítulo 4-7.
A espada aguçada de Deus, o forno de fundição e a alegoria das duas irmãs, Samaria e Jerusalém, ilustravam com linguagem poética e cortante a inevitável queda daqueles que esquecem a aliança. Porém, mesmo em meio ao anúncio de destruição, uma promessa ecoava: aqueles que se voltassem a Deus encontrariam acolhimento. A justiça divina, embora implacável, nunca excluía a esperança de restauração para o que restasse de fé genuína. Após o cortejo das querubins deixando o templo, Ezequiel voltou-se para expor a crueldade de Judá e Israel. Em palavras afiadas, ele relembrou a antiga aliança. O sábado, sinal de consagração, foi profanado repetidas vezes, e o povo preferiu ídolos ao Deus vivo. Queimam o sábado e o trono de graça. Clamou, anunciando que essa traição selaria o destino de gerações. Capítulo. Irubd. Então surgem as figuras poderosas. A espada de lâmina feroz, destinada a fender muros e corpos. O forno de fundição, simbolizando o fogo purificador que consumiria a escória de uma nação corrompida. Capítulo. Dvatzet. Odin Dvatzet Dva. Entre as mais cortantes alegorias estavam as duas nações irmãs, Samaria e Jerusalém, descritas como prostitutas espirituais que, entregues a alianças pagãs, veriam suas honras arruinadas. A traição delas tornou inevitável o cerco, a fome e a dispersão. Num ato simbólico de dor, Ezequiel recebeu a notícia da morte repentina de sua esposa. Deus o mandou não lamentar em público, para ilustrar como Jerusalém sofreria, sem pranto, sem consolo, esmagada pela surpresa do juízo. Capítulo. Irupti Nango. A ausência de lágrimas seria o espelho do silêncio de um povo confrontado pela devastação. Em seguida, as profecias voltaram-se para as nações vizinhas. Primeiro, o Egito. Um faraó orgulhoso, comparado a leão e monstro dos mares, seria humilhado, suas muralhas cairiam, e o país, convertido em deserto por 40 anos, conheceria a dispersão e a aflição. Capítulo. Dvatzet Devet do Tritzet Dva. Ainda assim, mesmo nesse lamento final, um eco de graça ressoou. Não me agrada a morte do ímpio, que ele se converta e viva. Nesse turbilhão de advertências, surgiu o ápice da esperança no capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Guiado pelo Espírito, Ezequiel profetizou sobre ossos ressequidos que se juntaram em esqueletos e, em seguida, foram revestidos de carne. Quando ele falou ao vento, o sopro divino transformou aquele exército de mortos num exército vivo, sinal de que o Deus que executa juízo também traz renovo para um povo aparentemente sem futuro. Por fim, Deus transporta Ezequiel em espírito a um monte altíssimo, onde surge um homem reluzente com uma haste de medir. A cada passo pelos pátios, o profeta anota dimensões exatas, portões alinhados, pátios amplos e corredores que se estendem como braços convidativos. Este não é o templo manchado pela idolatria, mas o santuário restaurado, um lugar onde a presença divina retorna ao meio do seu povo. As paredes, feitas de pedra viva, irradiam pureza. O altar, maciço e exato em sua construção, convida ao sacrifício de corações, não de meros ritos vazios. Os sacerdotes e levitas também recebem instruções claras. Vestes sem mancha, serviços organizados em turnos, cânticos entoados com harpas e símbolos. Cada instrumento e cada salmo tem lugar determinado, pois este templo reflete a ordem celestial. A santidade permeia cada espaço. Não há sombra de corrupção. Os líderes espirituais, agora exemplos vivos de consagração, guiam o povo em adoração sincera, mantendo viva a chama da fidelidade. Em seguida, Deus revela a partilha da terra renovada.
36 mil metros de comprimento, 45 mil de largura, divididos em distritos sagrados e áreas para as tribos, garantindo que cada clã receba sua herança. Espaços são reservados para o rei, para o santuário e para os sacerdotes, sinal de que governo, culto e comunhão caminham juntos. As fronteiras, marcadas por marcos de pedra, simbolizam a aliança permanente. Terras, não para conquista ou conflito, mas para florescer sob a bênção divina. Assim, encerra-se o ciclo, do choro do exílio ao júbilo do retorno, da devastação do templo à leitura das tábuas de pedra viva, do vale dos ossos secos ao sopro que recria um povo. Ezequiel, porta-voz desse drama celestial, deixa-nos a mensagem de que, mesmo após a mais profunda ruína, Deus é fiel para reconstruir e repartir sua graça.